Graça e paz, amada igreja, boa noite, espero que todos estejam bem, é uma honra, é uma alegria poder trazer a palavra do Senhor, compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu gostaria de pedir para que, por favor, enquanto eu me arrumo aqui, vocês, se puderem, se coloquem de pé, por favor, para que nós venhamos ler a Bíblia. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, nós vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todo que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e que fiz. Até aqui. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, quero te agradecer por esta oportunidade de ministrar à igreja com aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu peço para que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco nesta noite, que em nome de Jesus o Senhor esteja tirando toda escama dos nossos olhos, tirando todo o tampão dos nossos ouvidos, levando cativo nossos pensamentos a Ti, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite venha a ser falado, que nós venhamos em nome de Jesus sair daqui de uma maneira diferente a qual nós entramos, que nós sejamos transformados pela Tua palavra, pelo Teu toque e pela Tua manifestação. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. Amados, esse trecho que nós acabamos de ler da palavra de Deus, ele foi escrito para o povo de Israel. Através do profeta Isaías, Deus manda um recado para o povo de Israel, que estava preso, cativo na Babilônia. E Deus manda um recado mostrando, relembrando aquele povo, quem era Deus e qual o propósito aquele povo tinha sido criado por Deus. E também que Deus os resgataria daquele cativeiro. E embora essa seja uma mensagem direcionada ao povo de Israel, nela, nesses versículos que nós lemos, tem uma verdade a qual se aplica a nós, a qual se estende a nós como igreja, que é o propósito para o qual nós fomos criados. E todo ser humano, quer conscientemente ou não, todo ser humano, ele busca algum sentido para a sua vida. Todo ser humano, ele busca o significado da sua vida. E muitos desses, quando chegam no fim das suas vidas, eles percebem que nem tudo aquilo que eles viveram é exatamente aquilo que eles buscavam. Porque alguns eles buscam sentido na vida no sucesso, outros buscam sentido da sua vida na família, outros nos prazeres deste mundo, e entre tantas outras coisas. E eu não sei quantos conhecem o ator Jim Carrey. É um ator americano muito famoso. Ele faz praticamente filmes de comédia. Certa vez ele disse uma frase assim, há um bom tempo atrás: espero que todo mundo possa ficar rico e famoso e tenha tudo o que sempre sonhou, para que possam descobrir que essa não é a resposta. Forte. Mas isso não é novidade. Se Jim Carrey tivesse lido o livro de Eclesiastes, ele saberia que isso, quem leu a Bíblia já sabia muito antes dele. Salomão já dizia isso muito tempo antes dele. Salomão dizia que correr atrás dessas coisas é como correr atrás do vento. Correr atrás dessas coisas não dá em nada. Tudo isso é vaidade. A verdade é que nós não fomos criados e nós não fomos jogados nesse mundo para nós ficarmos buscando o sentido da nossa vida. Nós não fomos criados para ficar procurando o propósito da nossa vida. Porque todos nós que estamos aqui, nós já nascemos com um propósito. E é isso que está sendo escrito
aqui no livro de Isaías, nesses versículos. Você não foi criado para si mesmo. Você não foi criado para as riquezas, você não foi criado para os prazeres deste mundo. Você não foi criado para ser reconhecido, você não foi criado para ser aplaudido, você foi criado para um propósito. Todos nós somos filhos de Deus aqui, amém? Quantos são filhos de Deus? Então você foi criado para um propósito, você foi criado para a glória de Deus. E é o que está escrito aqui no livro de Isaías 43, 7. A todos que são chamados pelo meu nome, nós somos chamados pelo nome do Senhor, que criei para a minha glória. E esse é o nosso propósito. Abram também, por favor, a Bíblia de vocês, em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler mais 2 versículos. 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Até aqui. E esse texto ele é ainda mais profundo, porque ele nos mostra que nós não apenas fomos criados para a glória de Deus, mas nós fomos comprados. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E então agora, o Espírito Santo, ele habita em nós, e nós somos templos do Espírito Santo. E agora, sendo templos do Espírito Santo, nem mesmo o nosso próprio corpo pertencem a nós. Pertencem a Deus. E é por isso que com o meu corpo, com a minha vida, eu devo glorificar a Deus. E Deus, Ele não condena os nossos sonhos, Ele não condena as nossas metas, os nossos objetivos, aquilo que nós ansiamos para as nossas vidas. Muito pelo contrário, é Ele quem nos abençoa e é Ele quem nos ajuda em tudo isso. Mas nós precisamos entender, nós precisamos saber que nós fomos criados para um propósito maior. E seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nos nossos sonhos, nós fazemos parte de um propósito maior. Nós fazemos parte do propósito de glorificar a Deus. E não existe liberdade maior, amados, do que viver para o propósito para o qual nós fomos criados. Então vira aí para o seu irmão do seu lado, vira para o irmão do seu lado e diga assim para ele: a sua vida deve glorificar a Deus. Vira para o outro, diga para ele: a sua vida deve glorificar a Deus. É para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para glorificar a Deus e as nossas vidas, elas devem glorificar a Deus. E talvez agora você se pergunte, mas como então eu posso glorificar a Deus com a minha vida? Como que eu vou glorificar a Deus com a minha vida? E nós vamos conversar nesta noite a respeito de 3 formas pelas quais nós glorificamos a Deus com as nossas vidas. E a primeira delas é abandonando o velho homem. Para glorificar a Deus com as nossas vidas, nós precisamos abandonar o velho homem. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, antes de aceitarmos Jesus e termos Ele em nossas vidas, nós éramos homens naturais. E o que é o homem natural? O homem natural é aquele homem que não conhece a Deus e logicamente, esse homem não entende as coisas de Deus e não entende as coisas do Espírito. O homem natural, ele vive segundo a sua natureza. Ele vive guiado pelos seus próprios propósitos, pelas suas paixões, pelos seus desejos. Quem está no centro da vida do homem natural é ele mesmo. Aula de discipulado agora. Acredito que todos devem se lembrar. Coloca a imagem, por favor. Eu acredito que todos devem se lembrar desta imagem. Equipe técnica, por favor. Vai aparecer. Aí. Essa é a vida do homem natural. Este é o homem natural. Onde está Deus nesta vida? Está fora da vida dele. Então quem está no controle da vida dele? É ele mesmo. E esse é o homem natural. Ele não vive para a glória de Deus.
ele vive para a sua própria glória. Então, logicamente, que a sua vida, ela não glorifica a Deus. Porque a primeira coisa que impede o homem de ver e de viver a glória de Deus é a sua velha natureza. Porque o pecado, ele impede os homens de verem a glória de Deus. Abram, por favor, em 2 Coríntios 4. Nós vamos ler novamente mais 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do 3 ao 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que nós acabamos de ler aqui? Que aqueles que vivem em pecado, aqueles que andam perdidos, os incrédulos, que são os que não acreditam, não creem em Deus, eles são cegados por Satanás, para que eles não vejam a glória de Deus. É isso que está escrito aqui. E nós estávamos dessa forma. Nós estávamos cegos. Nós não enxergávamos a glória de Deus. Nós não reconhecíamos a glória de Deus. Portanto, a nossa vida, antes de conhecermos a Cristo, ela não glorificava a Deus. Mas agora vamos ler o versículo 6. Logo depois, pulo 5, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, como eu falei, nós estávamos perdidos, mas então resplandeceu uma luz no nosso coração. E quem resplandeceu essa luz foi Deus. E foi pela graça de Deus que nós tivemos conhecimento da sua glória. Foi quando então nós conhecemos Jesus, foi quando nossos olhos foram abertos e nós tivemos o entendimento da obra do Senhor. E aí, a partir deste momento, tudo muda na nossa vida. Porque quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E agora Deus, ele não está mais fora da nossa vida, ele está no centro dela. Ele está na nossa vida e no centro. A segunda imagem. E então depois, quando nós morremos para o nosso velho homem e nascemos de novo, nós viramos homens espirituais. Pode passar, por favor. E a grande diferença entre o homem natural e o homem espiritual está onde Deus está na sua vida. Então Deus agora, Ele habita em nós, Ele está na nossa vida e Ele está no centro da nossa vida. É Ele quem está no trono, é Ele quem governa as nossas vidas, é Ele quem governa os nossos sentimentos, é Ele quem deve governar as nossas emoções. Pelo menos deveria ser assim. Mas, mesmo depois dessa transformação, a Bíblia nos ensina que existe uma luta interna entre nós. Em Gálatas 5, fala sobre a luta que nós diariamente travamos contra a carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E a partir do momento que nessa luta, por algum motivo, nós permitimos que a carne ela venha vencer essa luta, surge então um terceiro homem, que é o homem carnal. Pode colocar a terceira imagem, por favor. Então o homem carnal, ele tem a Deus na sua vida, Deus está na sua vida, porém, ele toma o controle novamente da sua vida, e é novamente ele quem começa a controlar a sua vida. Ainda que Deus esteja na sua vida, Ele tem o controle de todas as coisas. E quando é assim, Deus não é glorificado através dessa vida. Porque quando nós vivemos segundo a carne, com egoísmo, inveja, falta de perdão, impureza, entre outras algumas coisas que nós vamos falar um pouco mais para frente, nós ofuscamos a glória de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que nós devemos abandonar o velho homem. Nós devemos permitir que Cristo seja o centro da nossa vida. E nós devemos fazer isso todos os dias. Isso deveria ser diariamente. Nós deveríamos acordar toda manhã,
fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és quem governa a minha vida, então tudo que eu fizer no dia de hoje, que seja para a glória do Seu nome. Porque é nessa vida rendida a Cristo, é nessa vida guiada e moldada pelo Espírito Santo, que nós glorificamos a Deus com as nossas vidas. Então agora nós entendemos que para glorificar a Deus com as nossas vidas, nós devemos abandonar o velho homem. E a segunda forma de glorificarmos a Deus com as nossas vidas é obedecendo a sua vontade. E não há maneira mais direta do que você demonstrar que Deus está no centro da sua vida, de você demonstrar que você de fato se preocupa em glorificar a Deus com a sua vida, do que você estar em obediência a Deus, do que obedecer a Deus. Está escrito lá em João 14,15, não precisa abrir. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência ela é a expressão do amor. A obediência ela é a expressão do amor e da submissão a Deus. Se me amais, então por amar a Deus, eu guardo os mandamentos dele. Por amar a Deus, eu obedeço a sua palavra. Por amar a Deus, eu obedeço os mandamentos do Senhor. E atenção, porque eu falei, né? A obediência ela é a expressão do amor. Ela não é a expressão do medo. O apóstolo Edson, ele pregou, ele comentou na sua pregação do domingo retrasado, sobre da maneira de Deus trabalhar conosco. E Deus, ele jamais vai trabalhar conosco impondo medo sobre nós, ou impondo culpa sobre as nossas vidas. Então a nossa obediência a Deus, ela deve estar ligada ao amor. Por amar a Deus, por entender que eu fui criado para a glória de Deus, por entender que eu tenho um propósito na minha vida, e por saber que Deus como Pai, Ele tem o melhor para a minha vida, melhor ainda do que eu pudesse querer e imaginar, eu o obedeço. Deixa eu contar uma coisa que eu tenho aprendido com a educação do Miguel. O Miguel, graças a Deus, ele é um bebê muito bonzinho, gente. Ele quase não nos dá trabalho, mas ele continua sendo um bebê. E ele está aí descobrindo o mundo, está descobrindo as coisas. E nós, como pais do Miguel, nós temos o nosso dever de ensinar para ele coisas que ele pode, que não pode. Nós devemos colocar os limites sobre a vida dele. E muitas vezes, nessa instrução, é necessária a correção. Porque a nossa obrigação é instruir ele e o coraçãozinho dele em todos os sentidos da sua vida, para que desde já ele possa, de alguma forma, ainda que inconscientemente, glorificar a Deus com a sua vida, para que quando ele crescer, isso esteja imputado na vida dele. Mas, hoje nós vivemos no mundo da educação positiva, e isso de forma maçante tem sido colocado sobre os pais. Você não pode mais dar uma palmada no seu filho, você não pode mais corrigir ele. Meu Deus, se você faz isso, você é um monstro. Você deve sentar com seu filho, conversar cara a cara com ele, tomar um chá, se for possível, dar um cafezinho ali para ele, explicar para ele o que pode, o que não pode. É assim que a educação positiva mais ou menos trabalha. E se você usa a Bíblia ainda como manual de correção, você é um monstro. Você está interpretando a Bíblia de maneira errada. E, gente, desculpa se você também pensa assim, mas não é como a Bíblia ensina. E não é, de forma nenhuma, interpretação errada corrigir os nossos filhos. E eu posso dizer isso com certeza. Por quê? Porque quando eu fui criado pelos meus pais, eu quase não apanhei. Então, quando o Miguel nasceu, eu fiquei nessa, gente, mas vamos corrigir, vamos pegar uma varinha, escolher um tronco de uma árvore, que tamanho que vai ser? E eu falei, como que vai ser? E eu fui estudar, eu fui ler livros cristãos e não cristãos sobre o tema, para fazer ali a minha forma de educar o Miguel. E eu posso te dizer com toda certeza, não há interpretação errada não há interpretação errada nenhuma na Bíblia, na maneira de nós corrigirmos os nossos filhos, e ela deve ser o manual de correção dos nossos filhos. Se nós queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis e nos caminhos corretos do Senhor. Porque a correção, segundo a Bíblia, ela envolve muito mais
do que uma palmada ou uma varada na criança. Ela envolve respeito, amor e instrução. Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Como eu falei, a maior preocupação da correção feita, segundo a palavra de Deus, é de que a criança, ela passe a obedecer os pais por entenderem que os pais são autoridade sobre a vida delas, por entenderem que essa autoridade vem de Deus. E então, por armar os seus filhos, os seus pais algumas vezes precisam corrigi-los. E a criança precisa passar a obedecer, e se for feito da maneira correta, ela passa a obedecer por amor aos pais, e não simplesmente por medo. E claro, eu sei que existem os dois lados da moeda, né? Antigamente isso era mais comum. Tinha aquela criança que não podia ver a cinta do pai, que já sonhava com aquela cinta cantando nas costas. E obedecia por medo e não por amor. Mas não é assim que deve ser. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Afinal, como a Bíblia mesmo diz, que pai que ama o seu filho não o corrige. E Deus, algumas vezes, ele precisa nos corrigir. Imagine se não. Às vezes nós não fazemos algumas artes aí, o bispo Clodoaldo direto, não é, bispo? Deus vai lá, puxa a orelha do bispo Clodoaldo e fala, não é por aí. Vem cá, ó, é por aqui. Brincando, bispo. O bispo é o... Depois, o bispo é quase o mais santo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu ia acabar saindo daqui preso. Ainda bem que eu não falei. Mas Deus muitas vezes ele precisa nos corrigir. Ele precisa nos ensinar, e Ele nos chama à obediência, não para nos punir, não para nos oprimir, mas porque Ele nos ama, e Ele tem o melhor para as nossas vidas, e Ele quer que nós andemos nos caminhos que vão glorificar o nome dEle. E então, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, quando eu obedeço a Deus, eu glorifico a Ele com a minha vida. E o maior exemplo de obediência sempre será o Senhor Jesus Cristo. Pouco antes de Jesus ser preso e crucificado, Jesus ele ora ao Pai. Em Mateus 26, 39, um pedaço da sua oração, Deus diz assim: Pai, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E esse versículo ele é muito lindo, gente. E nós podemos olhar para esse versículo dividido em 3 partes. A primeira parte, Jesus, ele mostra qual era a tua vontade ao Pai. Qual era a vontade de Jesus? Se possível, passe de mim este cálice. Deus coloca isso diante, Jesus coloca isso diante de Deus. Porque Jesus estava ali no sofrimento e sabia por muitas outras coisas que ele ainda passaria. Então, na primeira parte, Jesus ele apresenta a Deus a sua vontade. E na segunda parte, logo depois, Jesus, ele renuncia essa vontade. Todavia, não seja como eu quero. Então, Jesus, ele renuncia logo em seguida a sua vontade. E na terceira parte, Jesus, ele se submete à vontade de Deus. Seja como tu queres. Mesmo diante a dor, mesmo diante ao sofrimento, Jesus, ele foi até o fim. Por amor a nós e por obediência ao Pai. E através da vida de Jesus, amados, a glória de Deus ela foi manifestada sobre toda a terra. Foi através da vida de Jesus, naquela cruz, que a humanidade pôde ver a glória do Senhor. Pelo menos aqueles que hoje ainda não estão cegos. E aquela cruz, ela se tornou a maior expressão da glória de Deus. Aquela cruz, ela se tornou a maior expressão de obediência. E isso é viver para a glória de Deus. Ainda que eu tenha alguns desejos, ainda que eu tenha alguns sonhos, ainda que eu tenha algumas vontades dentro de mim, se for necessário para obedecer à vontade de Deus, eu renuncio todas elas. E obedecer é confiar no Pai, confiar no amor do Pai, confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, por isso, eu devo renunciar às minhas vontades e obedecer à vontade do Pai. E quando de fato nós rompemos com o velho homem e Deus está no centro das nossas vidas, a obediência ela se torna algo natural. E é aí que muitos tropeçam. Porque até entendem que foram criados
para a glória de Deus e até querem glorificar a glória de Deus. Mas a obediência se torna algo custoso, porque Deus não está no centro da vida dela. E o homem, na sua velha natureza, amados, ele sempre vai buscar a sua própria glória. O homem, por si só, ele não busca a glória de Deus. É Deus quem atrai o homem para a sua glória. É através da sua graça. Mas nós não somos assim. Nós não buscamos a nossa própria glória e nós não buscamos nossos próprios interesses. A nossa vida, ela deve glorificar a Deus. E por isso nós devemos obedecer a Deus. Como eu falei, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, seja nas nossas finanças, a maneira que nós administramos ela, como nós gastamos o nosso dinheiro, seja nos nossos sonhos, com o nosso tempo, em tudo, o nome deles deve ser exaltado através das nossas vidas. Amém? Então, até aqui nós vimos que para glorificar a Deus com as nossas vidas, nós devemos passar por duas decisões. A primeira, abandonar o velho homem, romper com o velho homem. A segunda, obedecer à sua vontade. E agora nós vamos ver a terceira forma de glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Talvez a forma mais visível de todas, que é refletindo o caráter de Cristo. Pode tirar essa imagem, por favor. Muito obrigado. Então, para glorificar a Deus com as nossas vidas, nós também devemos refletir o caráter de Cristo. E amados, quando o mundo olha para nós, ele precisa ver algo de diferente. Não para que haja alguma glória para nós, não para que haja algum reconhecimento, as pessoas olham para a nossa vida, batam palma e falam, essa é uma boa pessoa, que pessoa legal. Não, mas para que ela olhe a nossa vida e ela veja Deus em nós. Para que ela olhe para a nossa vida e o nosso Pai, ele seja glorificado através dela, da nossa vida. Abram, por favor, em Mateus 5. Nós vamos ler do 14 ao 16. Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Antes de Jesus, nós vivíamos nas trevas. Porém, nós fomos transportados do reino, nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Mas agora, nós não tão somente vivemos na luz, como nós somos essa luz. É o que está escrito aqui, nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo? Você tem esse entendimento? Você precisa ser a luz do mundo. O Senhor está falando isso aqui. E então, essa luz que está em nós e que somos nós, ela não pode ser escondida. Nós não podemos encobrir essa luz. Nós não podemos encobrir essa luz quando nós saímos aqui da igreja, coloca a luz no bolso e vai viver sua vida lá fora. Você não pode acordar para ir trabalhar e colocar a sua luz numa bolsa e ir trabalhar. A sua luz, ela deve estar brilhando diante dos homens. Para quê? Para que a glória do Senhor, para que a glória seja dada a Deus. A nossa vida, ela deve glorificar a Deus. E essa glória, ela é revelada quando o caráter de Deus, quando o caráter de Cristo, ele é refletido na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de tratar as pessoas, na nossa maneira de tratar o nosso cônjuge, como eu já falei também. O caráter de Deus, ele é refletido na nossa maneira de viver. E não tem nada mais vergonhoso, irmãos, do que a pessoa se dizer cristã, a pessoa se declarar uma seguidora de Cristo, seguidora de Jesus, e a sua vida não refletir o caráter de Jesus. Ela se assentar na roda dos escarnecedores,
rir de piadas imundas, ou até mesmo fazer piadas imundas quando estão com seus amigos, falar palavrão, cometer adultério, viver em mentira, sair para o happy hour da empresa, e se for necessário ali, até mesmo para socializar, tomar uma cervejinha. Não tem nada mais vergonhoso do que isso. E eu pergunto para vocês acham que essas atitudes que eu acabei de citar, elas refletem a Cristo? Essas atitudes elas glorificam a Deus? Não, claro que não. Se for refletir alguma coisa, vai refletir o caráter do diabo, vai refletir o caráter de Satanás. O apóstolo Edson também comentou a respeito disso na sua pregação do domingo retrasado. Se nós não estamos debaixo da autoridade de Deus, se nós não estamos fazendo a vontade do Pai, nós estamos debaixo da autoridade de quem? Fazendo a vontade de quem? Nossa ou de Satanás? E como nós vimos, Deus, Ele precisa estar no trono das nossas vidas. Nós morremos para nosso velho homem. Então, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Claro que ninguém vira anjo da noite para o dia, exceto o bispo Clodoaldo, é uma exceção. Ninguém vira anjo da noite para o dia, ninguém deixa de ser pecador. Nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós continuaremos sendo pecadores. Mas, quando nós aceitamos Jesus, quando Deus entra nas nossas vidas, quando Ele está no centro das nossas vidas, nós entramos num processo chamado santificação. E esse processo é um processo que leva tempo, mas durante esse processo, nós nos separamos do pecado e nós nos consagramos a Deus. A palavra santo significa isso, separado. E como eu falei, o processo de santificação ele leva tempo. Ele só vai terminar no dia que Jesus voltar e nós subirmos aos céus e tivermos os nossos corpos glorificados. Mas aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, nós devemos continuar lutando contra a nossa carne, nós devemos continuar lutando contra os nossos pecados. E nós precisamos nos separar de tudo aquilo que não nos pertence e de tudo aquilo que não reflete o caráter de Cristo. Em Gálatas 5 e 1 Coríntios 6, Paulo lista alguns dos pecados que nós não podemos mais carregar conosco agora que nós somos novas criaturas. E eu gostaria de que vocês abrissem, por favor, em Gálatas 5. Nós vamos ler só o que Paulo lista em Gálatas 5, só para vermos alguns. Então, abra, por favor, a Bíblia em Gálatas 5. Nós vamos ler do 19 ao 21. Paulo chama esses pecados de obras da carne. E ele começa assim no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituir a paciência diante das situações difíceis, paciência com as pessoas, benignidade, que é a gentileza no tratar com as pessoas, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então essas são as características que devem fazer parte da nossa vida. Quando nós vamos falar com as pessoas, agir com as pessoas, ou agir em todas as situações das nossas vidas, nós devemos agir conforme o fruto do Espírito. Porque nós somos novas criaturas, amém? O Espírito Santo habita em nós. Então nós devemos produzir o fruto do Espírito. E refletir o caráter de Cristo, ele é o maior testemunho que nós podemos dar a este mundo. Não é através de palavras, não é através de um post no Instagram que nós podemos vir a fazer, não é através de você compartilhar um versículo ou mandar um versículo para uma pessoa. É através das nossas atitudes, é através do fruto do Espírito em nós, que glorifica a Deus com as nossas vidas. E viver dessa forma, viver de forma santa, não é fácil. Exige sim muita renúncia, exige muita vigilância e exige entrega todos os dias. Mas é dessa maneira que nós devemos viver, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. E essa glória ela deve ser manifestada em nós. E as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, eles devem ver essa glória em nós.
E de uma certa forma, quando isso acontece, nós acabamos colaborando para a promessa que está lá em Abacuque 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Amados, todos um dia, sem exceção, conhecerão a glória de Deus. Até aqueles que hoje estão cegos, eles terão conhecimento da glória de Deus. Alguns conhecerão a tempo, outros infelizmente não, mas todos conhecerão a glória de Deus. E que isso comece com as nossas vidas hoje, que em nome de Jesus, nós, com as nossas vidas, com a nossa maneira de ser, nós possamos fazer com que aqueles que estão à nossa volta, eles vejam a glória de Deus, eles tenham conhecimento da glória de Deus. E se nós queremos que Deus ele seja glorificado através das nossas vidas, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós todos os dias, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele e cada vez mais nós venhamos refletir a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha nessa noite. E eu gostaria de que você fechasse as suas Bíblias. Nós já vamos encerrar. Mas eu preciso que você saia daqui com isso no seu coração. Nós precisamos glorificar a Deus com as nossas vidas. E então nós vimos 3 formas pelas quais nós podemos fazer isso. A primeira delas é abandonando o velho homem, fazendo com que Deus, permitindo com que Deus seja o centro das nossas vidas. A segunda é obedecendo à vontade de Deus, porque nós o amamos e então nós fazemos a vontade dele. E a terceira, refletindo o caráter de Cristo, sendo luz neste mundo, para que as pessoas elas vejam a glória de Deus nas nossas vidas. E sabe, irmãos, muitos cristãos, eles deixam de glorificar a Deus com as suas vidas, porque eles perdem o foco. Muitos eles começam a olhar para a vida aqui terrena, para aquilo que é passageiro, e deixam de viver, de olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que ainda está por vir. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei do happy hour, né? Ah, mas se eu deixar de ir no happy hour da minha empresa, as pessoas vão começar a se relacionar menos comigo. Talvez isso afete ali o meu ambiente de trabalho. Então eu não posso deixar de ir. E aí vem a pergunta fatal. Você está preocupado com a sua vida aqui na terra ou com a sua eternidade? Esse é só um exemplo. E deixa eu dar um testemunho em relação a isso. Durante 2 anos que eu trabalhei num lugar, praticamente toda semana existiu o happy hour. E toda semana eles me convidavam. Porque eu tinha um bom relacionamento com as pessoas ali no ambiente de trabalho. E eles sabiam que eu era cristão. E por isso, sempre que eles me convidavam, eles falavam, mas você não precisa beber. É só ir lá, vamos comer alguma coisa, vamos conversar. E durante esses 2 anos, sabe quantas vezes eu acabei indo? 0. Eu nunca fui. Em contrapartida, tinham 2 jovens que trabalhavam comigo, fazia parte da equipe, e eu também os convidava para estar aqui na igreja, em algumas ocasiões da rede de jovens. Sabe quantas vezes eles vieram? 2. Olha aí. Jesus 2, Satanás 0. Nessa ocasião, Jesus sempre vence. Mas eu tenho certeza que eu dei um bom testemunho ali no meio daquela empresa. Eu tenho certeza que Deus foi glorificado pela minha vida ali. Porque nenhuma daquelas pessoas que faziam parte do meu ambiente de trabalho um dia vão poder dizer, mas eu trabalhei com um cristão que ele ia com a gente para o happy hour. Por que você não pode ir? Eles nunca vão poder dizer isso. Deus vai ser glorificado através da minha vida por essa minha atitude. E nós não podemos perder o foco, amados. Nós não podemos viver buscando e viver pensando nas coisas que são aqui desta terra. Nós devemos viver pensando nas coisas que são do alto. Nós devemos viver para a eternidade, porque a nossa vida ela pertence a Deus. Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus nos chamou para um propósito. E nós devemos viver debaixo desse propósito. 1 Coríntios 10:31, e logo em seguida eu vou ler Romanos 11:36, diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Tudo que eu fizer, repete comigo, tudo que eu fizer, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja aonde for, tudo que eu fizer deve glorificar a Deus. A minha vida, em todo o tempo, deve glorificar a Deus. Amém? Ainda sentados, fechem os seus olhos, por favor. Gostaria de ter um momento de oração com vocês. E primeiramente, eu gostaria de orar e eu gostaria de fazer um convite. Talvez você esteja aqui e você nunca tenha falado para Jesus entrar na sua vida. Você nunca tenha dado a oportunidade de Deus ser e ocupar o trono da sua vida. Talvez você esteja aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, não sei. Mas você nunca fez essa declaração, você nunca publicamente pediu para que Jesus entrasse na sua vida. E eu gostaria de dar essa oportunidade a você. Porque todos nós aqui um dia, nós aceitamos Jesus. E nós declaramos que Jesus, Ele faz parte da nossa vida. Nós reconhecemos que foi Ele quem nos salvou. E foi por Ele que hoje nós temos vida. Todos nós tomamos essa decisão um dia. E eu gostaria de te dar essa oportunidade, você que nunca tomou essa decisão, de convidar para Jesus entrar na sua vida, no seu coração, de fazer de você morada. E eu pergunto, tem alguém aqui nesta noite que gostaria de aceitar Jesus, de receber Jesus na sua vida, de fazer dele o Senhor da sua vida? Se sim, levanta sua mão bem alto para que eu possa ver, por favor. Amém. Amém. Mais alguém? Mais alguém gostaria de entregar a sua vida? Alguém gostaria de tomar a melhor decisão da sua vida? Não é você com os homens. Não é você comigo. É você com Deus. Eu já vi os irmãos que levantaram a mão. Mas tem mais alguém que gostaria? Por favor, levante sua mão. Com muito amor, eu gostaria de pedir para que vocês que levantaram a mão, se vocês puderem, vocês podem vir aqui na frente. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Como eu falei, não é vocês com os homens, não é vocês comigo, mas é o momento de vocês com Deus. Você poderia vir aqui para frente? Eu gostaria de fazer uma oração. Na verdade, essa oração é uma oração de vocês para Deus. É uma oração de vocês para Jesus. Eu só vou ajudar vocês nessa oração. Essa é a melhor decisão que vocês podem tomar na vida de vocês. Vocês podem ter certeza que hoje há uma festa nos céus. Há um júbilo dos anjos no céu pela vida de vocês e por essa decisão que vocês tomaram. E é muito importante nós fazermos isso publicamente, diante dos céus e diante da terra, para que todos vejam que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E eu gostaria de pedir para que vocês fechassem os seus olhos e repetissem essa oração comigo. Como eu falei, essa oração é sua, mas eu vou te ajudar nela. Repita assim comigo. Jesus, eu te agradeço e eu reconheço, porque um dia o Senhor morreu em meu lugar e o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu te agradeço, porque hoje o Senhor me dá uma nova vida, me dá um novo coração. E eu declaro
assim como está escrito na sua palavra. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor, faça morada em minha vida, seja o centro da minha vida, e que em nome de Jesus, em todos os dias, eu possa glorificar com a minha vida e refletir o seu caráter. Mais uma vez, Deus, eu te agradeço e eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um novo dia na vida de vocês. A partir de hoje, como nós oramos, as coisas velhas já ficaram para trás. Tudo aquilo que vocês viveram, viram, tudo isso fica para trás. E vocês passam a viver uma vida nova com Jesus. Então, que em nome de Jesus o Senhor esteja com vocês, o ajudando nessa caminhada. E quem vai entregar? Você mesmo? No final do culto, eu gostaria de pedir para que, por favor, vocês procurassem o presbítero Mário. Ele vai entregar uma Bíblia para vocês e um folhetinho explicando um pouco melhor sobre essa decisão que vocês tomaram. Amém? Que Deus abençoe vocês. A igreja agora coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar por nós. Eu gostaria de pedir, por favor, para que os pastores, os presbíteros, os diáconos pudessem estar vindo aqui na frente. Nós vamos ter um momento de oração. Continue com os seus olhos fechados, por favor. E eu gostaria de orar. Nós estaremos aqui orando por vocês que têm tido alguma dificuldade de glorificar a Deus em alguma área de suas vidas. Seja na sua área financeira, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, na sua escola, onde quer que seja. Se você encontra uma dificuldade de glorificar a Deus nisso, eu gostaria de pedir para que você estivesse vindo aqui para frente. E tenha a maior liberdade, irmãos. Nós estamos aqui num ambiente seguro. Nós fomos criados para a glória de Deus. E a nossa vida deve glorificar a Deus. Então, se você sabe, se você identifica uma área da sua vida onde você tem tido dificuldade, que você possa vir aqui na frente e receber uma oração, porque nós vamos orar para que você seja fortalecido nessa área e para que a sua vida, ela venha glorificar a Deus em todas as coisas. O Ministério de Louvor estará louvando aqui uma adoração, e enquanto isso você pode estar aqui, vindo aqui na frente para receber a oração, amém? E eu estarei aqui orando também. Senhor, eu peço para que em nome de Jesus, o Senhor esteja sondando neste momento o nosso coração. O Senhor esteja sondando a nossa vida. Que nós nesse momento nós estejamos sendo sinceros com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Para que se há alguma área da nossa vida onde nós não tenhamos refletido o Teu caráter, se nós não tenhamos agido como o Senhor quer que nós hajamos, que em nome de Jesus nós venhamos colocar isso diante do Senhor. Que nós venhamos realmente esvaziar as nossas vidas da nossa carne, da nossa vontade, para sermos cheios daquilo que vem de Ti, para sermos cheios da Tua vontade, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, e assim cada vez mais transbordarmos dessas coisas, para que aqueles que estão à nossa volta, eles também vejam a Tua glória, para que eles vejam a diferença em nossas vidas. Quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Nós nascemos para a Tua glória. Eu quero E é para isso que nós queremos viver, Senhor. Nós não queremos viver para nós mesmos. Nós queremos nos esvaziar da nossa vontade,
do nosso eu. me afasta de ti. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Se você tem tido dificuldade de abandonar o velho homem, se você ainda tem vivido alguns pecados que fazia parte da sua vida antes de conhecer a Jesus, se você tem lutado contra algum pecado, esta é a noite de você se posicionar. Coloque isso diante do Senhor. Se for preciso, peça para alguém orar por você, que você possa ser liberto de qualquer pecado, que você possa ser liberto de qualquer vício, que você possa ser liberto em nome de Jesus de qualquer cadeia, que você seja livre para viver para a glória de Deus, que você seja livre para viver para o propósito o qual o Senhor te chamou, para o qual o Senhor te criou. Coloque isso diante do Senhor. Se você tem tido dificuldade em obedecer a Deus, coloque isso diante dele. Seja por qual motivo for, seja por não entender a vontade de Deus, ou seja por não ter aprendido a confiar em alguém, a não ter confiado no seu Pai terreno, mas você precisa confiar no seu Pai que estás nos céus. Você precisa confiar no amor dEle. Você precisa confiar que Ele tem o melhor para a tua vida. Você precisa confiar que Ele tem caminhos de paz para você. Você deve obedecer à vontade dEle, porque Ele tem o melhor para você. Aleluia. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Eu quero me esvaziar de mim, Jesus. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado. Senhor, que em nome de Jesus, se há alguém aqui nesta noite que tem tido ou não tem conseguido refletir a glória de Cristo, seja por qual motivo for, que em nome de Jesus o Senhor esteja ajudando essa pessoa, que em nome de Jesus o Senhor esteja ajudando todos que têm estado preso ao velho homem, que têm estado preso ao seu passado, não tem conseguido avançar, não tem conseguido se libertar disso, não tem conseguido se santificar. Que em nome de Jesus nesta noite o Senhor esteja ajudando todos que estão nessa situação, para que em nome de Jesus essa noite seja uma noite de libertação, que qualquer vício, que qualquer pecado seja vencido nesta noite em nome de Jesus. Eu declaro que o inimigo não tem influência nenhuma mais sobre a vida dessas vidas. Eu declaro que em nome de Jesus toda a cadeia está sendo quebrada nesta noite. Eu declaro que em nome de Jesus vidas estão sendo transformadas nessa noite. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos com o Teu amor, transforma-nos com a Tua palavra, transforma-nos com o Teu toque, Senhor. Esteja passeando no nosso meio, esteja sondando o nosso coração.
Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui realmente transformados, ó Pai, transformados pela Tua palavra, transformados pelo entendimento que nós nascemos e nós devemos viver para a Tua glória. Então nós devemos abrir mão de tantas outras coisas, coisas que não nos pertencem mais. O Senhor tem coisas novas para nós. O Senhor tem coisas grandes. O Senhor tem coisas que nós nem mesmo poderíamos sonhar. O Senhor tem campos verdejantes. O Senhor tem caminhos de paz. Oh, aleluia. Ajude-nos, ó Pai, a confiar no Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a obedecer ao Senhor. E ajude-nos em todo o tempo, a quando o velho homem vir querer tomar a tona das nossas vidas. Ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a romper de vez com o passado. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que em nome de Jesus essa palavra possa ficar realmente guardada em nossas mentes, guardadas em nossos corações. E que nós possamos sair daqui, ó Pai, com essa palavra. E que amanhã nós possamos o tempo todo pensar nessa palavra. E buscarmos glorificar ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos. Que isso seja um hábito das nossas vidas. Que sempre que nós estivermos diante de alguma situação, nós possamos olhar para o alto. Nós possamos buscar do Senhor o socorro. Nós possamos buscar do Senhor a direção. Para que em nome de Jesus, nós venhamos fazer aquilo que glorifique o Teu nome. Isso em todas as áreas da nossa vida. Igreja, eu te abençoo com a paz do Senhor. E peço e oro para que em nome de Jesus Ele te leve em segurança. Que você tenha um resto de semana abençoado. E que você possa, em nome de Jesus, com a tua vida, glorificar o Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.